Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso PET 3, né? A temática a ser tratada nessa semana 3 é um povo em movimento. Bem, vamos introduzir essa temática aí. É fundamental refletir sobre o modelo de desterritorialização, né? Termo pós-moderno que traz a ideia do fim do território físico, dos contornos geográficos a partir da globalização econômica, política e cultural, que rompe fronteiras e que dita o capital não tem pátria. Entretanto, é preciso refletir sobre o modelo proposto, considerado o fato de o mesmo impor sistema de padronização, o que quebra o vínculo da territorialidade individual e coletiva por meio da imposição dos comportamentos e valores globais. Para a gente entender um pouco melhor, falando sobre território e territorialização, esse novo termo aí, eu pesquisei sobre a etimologia da palavra, ou seja, de onde a origem da palavra território, né? Relacionado à desterritorialização, vem de origem do território, ou territorium em latim, é derivado diretamente do vocábulo latino, terra, e era utilizado pelo sistema jurídico romano dentro do chamado jus terrendi, para designar pedaço de terra apropriado dentro dos limites de uma determinada jurisdição política administrativa. Outro sentido do termo refere-se à grande proximidade etimológica existente entre terra, território e terra e o territor. Aterrorizar aquele que aterroriza. Essas seriam algumas das definições, né? Essa primeira equivale ao que nós vamos trabalhar. Desterritorialização é um termo novo, né? Como foi falado anteriormente. Para a gente entender um pouco melhor sobre esse termo aí, né? Vamos defini-lo também. Seria tirar o território a alguém ou o caráter territorial de algo. A exemplo, a construção de barragens desterritorializou a população. A mobilidade, a globalização desterritorializam muitas fronteiras. Retirar do território ou do contexto habitual, descontextualizar. Essa seria a definição do termo desterritorialização. Ou seja, podemos definir o termo desterritorialização como o ato de abandono ou o ato de retirada de um território, de um povo ou nação, com o consentimento ou por uso de força. Essa mudança de um território para outro pode ocorrer também por motivos econômicos, sociais ou oriundos de catástrofes naturais e fenômenos naturais. Há uma efetiva instabilidade ou fragilização decorrente da desterritorialização, principalmente entre grupos socialmente mais excluídos e ou profundamente segregados, e como tal, de fato, impossibilitados de construir e exercer efetivo controle sobre seus territórios, seja no sentido de dominação política e econômica, seja no sentido de apropriação simbólica e cultural. As principais questões sociais que historicamente se desenham na disputa pela soberania territorial, definidas nas novas fronteiras, geram instabilidades cada vez mais globais, refletindo nos muitos conflitos ocorridos entre os diferentes povos e suas culturas. Conceitos geográficos, dentre eles território, fronteira, povo, migração e outros,
nos permitem uma melhor compreensão de desterritorialização no mundo globalizado, sendo um intenso movimento que permite o fluxo de pessoas e culturas. O indivíduo vai além das fronteiras e se insere em um contexto de novos desafios e possibilidades, um mergulho em novas realidades com sua tradição e costumes. A mobilidade populacional e os fluxos migratórios têm papel fundamental na formação socioeconômica no mundo contemporâneo. O deslocamento tende a melhorar as condições de vida quando o lugar de origem é pobre, dentre outras causas humanas que impulsionam o deslocamento, as crises políticas, econômicas, o desemprego, envelhecimento populacional e outros. Tem aumentado o número de refugiados no mundo. Vivendo em extrema vulnerabilidade em seu território de origem, os refugiados estão à mercê do descumprimento dos direitos humanos, sendo vítimas de conflitos armados, falta de liberdade e segurança, sofrem todo tipo de perseguição. Em função da grave situação a qual estão submetidos, vivem intensos temores ao cruzarem cada vez mais as fronteiras internacionais, principalmente nos continentes asiático, africano e europeu. Tal situação se tornou um dos grandes problemas do mundo globalizado. No Brasil, podemos observar o processo que ocorre de desterritorialização de indígenas, né, onde muitas vezes suas terras são invadidas, né, pelos grandes latifúndios. Outro exemplo também seria a migração, né, dos venezuelanos, né, vindo para o Brasil por simplesmente não suportar mais as condições oferecidas por aquele país. Em relação a fenômenos naturais, podemos citar também os haitianos, né, que vieram para o Brasil após um desastre natural que ocorreu naquele país. Temos como título agora o binômio territorialização e desterritorialização, né? Binômio porque são dois nomes distintos, uma vez que se tem a terra é uma territorialização, porém ocorre o processo de retirada daquelas terras que se torna a real desterritorialização. O processo de globalização não apenas desterritorializa, mas também territorializa, exemplo do movimento indígena no final do século XX. Os direitos das comunidades indígenas não são direitos desterritorializados, só fazem sentido quando pensados no território a que eles têm direito. Todos seus costumes se dão naquele pedaço de terra e não em outro. A terra sagrada tem endereço, é territorializada, ao mesmo tempo em que o movimento pelos direitos dos indígenas é globalmente conhecido. Por exemplo, a reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, que esteve em conflito pela sua posse com agricultores de arrozeiros. O avanço de uma economia neoliberal que se apoia em uma política de Estado mínimo tende a fazer com que as políticas de redistribuição de riqueza sejam diminuídas. Isso cria parcelas de população excluída em zonas em que os serviços estatais não são prestados adequadamente, quando são prestados. Daí criam-se zonas selvagens e zonas hiperincluídas em uma mesma cidade. As excluídas, zonas territorializadas pelo tráfico de drogas, e as desterritorializadas pelo modelo econômico. O pseudo-cidadão passam a ser excluídos, né? Os desterritorializados de um território a que deveriam ter direito.
Bem, além disso, podemos citar também, né, essa problemática aí sobre que os indígenas sofrem para se manter nos locais onde tem todo um interesse cultural, né, secular, milenar, né, de seus ancestrais. Podemos citar também a população quilombola, né? É uma população também que tem seu direito assegurado pela utilização daquelas terras para manter suas culturas, né? Porém sofrem grande pressão, né, de pessoas que realmente têm interesse em expansão de suas terras vizinhas em direção às áreas que são destinadas apenas a eles. Então, a partir daí, podemos fazer uma reflexão sobre o que seria o termo territorialização e desterritorialização. Tá certo? Abraço a todos aí, até a próxima aula.